Gente, então nós tivemos problema na primeira live, mas como eu estava falando antes, a gente vai falar um pouquinho sobre a ansiedade e a Monique vai trazer o depoimento dela, que ela sofre de ansiedade, como que é isso. Porque quando a gente percebe o depoimento, a pessoa vai falando, a gente vai percebendo na pele, né? Vai percebendo o que que a pessoa fala, isso fica muito, dá um toque diferente do que só a gente ler sobre. É bem bacana, vocês vão gostar bastante do depoimento dela, de como que ela vem superando essa ansiedade. Deixa eu chamar ela aqui. Voltou. Voltamos. Então, como eu estava te falando, né? Como eu estava Como falando que pro você pessoal. descobriu essa ansiedade? Como eu estava falando, sou agitada desde criança, né? Então, de certa forma, já vem notando isso desde criança, fiz tratamento com homeopatia e tal. E quando eu comecei a ficar um pouco mais velha, né? Comecei a entender um pouco melhor do assunto, eu comecei a pesquisar sobre. E aí a ansiedade vem com insegurança, vem com você não tem controle das suas emoções, né? Então vem tudo isso junto. Uhum. E aí eu me recordo que eu era extremamente ciumenta, então fui procurar psicóloga por conta disso. Ainda não sabia que eu tinha ansiedade. Suspeitava, mas não sabia o certo. Então, conversando com a Patrícia, que é minha psicóloga, a gente eu comecei a pesquisar mais e tudo, e ela foi trabalhando comigo essa questão de segurança e tal. Hoje em dia eu não sou tão ciumenta mais, né? Graças a Deus. E assim, eu fui trabalhando muito isso. Só que assim, eu percebi que mesmo trabalhando a ansiedade, eu comecei a dar crises de ansiedade. Eu sentia ataque cardíaco, né? Que é o coração palpita muito forte, falta de ar. E eu chegava a ter náuseas, né? Eu ficava um pouco tonta, eu chegava a ter enjoo mesmo, tipo, de verdade, sabe, gente? Tipo, então, assim, eu fui reparando esses sinais, né? Eu falei assim, gente, isso não é normal. E aí eu conversando com a psicóloga e tal, ela falou assim, olha, menina, isso daí é uma crise de ansiedade que você tem, porque você é ansiosa, e aí quando você às vezes tem muita coisa para fazer e tal, principalmente no final do ano, que eu ficava com muita ansiedade muito no final do ano, era mais no final do ano. Então, assim, era como se fosse o carregamento do ano todo, vinha pro final e, né, o tico e teco não funcionava muito bem. E em época de provas também, época de concurso, prova, meu Deus do céu, era terrível. E como que você sentia? Você ficava muito. Tinha todos esses sintomas físicos, né? De náusea, Sim, de. e aí eu dava mancha, né, no corpo. Agora eu parei com esses sintomas, tipo, é bem mais leve hoje em dia. E quando eu já tô, como eu já sei o que é, eu já percebo e já ligo pra Patrícia. Patrícia, me ajuda, que eu tô dando crise de ansiedade. A Patrícia é sempre solícita, me ajuda na hora. E a galera tá entrando aí de novo. Ah, estão voltando, estão voltando. Estão voltando. Paola entrou aí que eu vi também. Então, assim, essa questão é muito complexa, né? E tem gente que acha que é frescura, cara. Acha que assim, é frescura, você não tá tendo nada. Para com isso, você tem que controlar. Como se E fosse não é mágica. bem assim, né? É como se fosse assim, eu vou falar assim, eu vou ficar calma. Ok. Não, gente, não é assim que funcionam as coisas, né? Não precisa. E É eu lembro tudo. que em época de prova, a minha gastrite atacava, gente. Meu pai tinha que me levar para a faculdade, me trazer da faculdade. Isso quando eu conseguia ir para a faculdade fazer prova, porque tinha vezes que eu nem conseguia ir. Eu parava no hospital de casa, ficava lá. E quanto mais eu tentava falar, fica calma, fica calma, fica calma, mais o estômago doía, mais eu chorava de dor, mais eu entrava em desespero, mais os médicos ficavam assim, meu Deus, o que essa menina tem? E tacava remédio na veia e nada, 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 nada.
Teve um dia que eu fiquei umas 5 horas no hospital e nada. Já tinha tomado medicamento, já tinha tomado reforço da medicação e nada passava. E foi legal que você falou que às Horrível, vezes gente. a gente acha que é uma dor de estômago, não tem nada a ver com a ansiedade, mas ela tem muitas vezes tudo a ver com a ansiedade, né? Todos os sintomas físicos que a gente sente pode estar ligado à ansiedade. Sim, o meu gastro na época falou que quando eu ficasse muito nervosa ou muito ansiosa, o meu estômago iria atacar, porque é como se o meu corpo estivesse pedindo socorro através do meu estômago. Era uma forma do seu corpo reagir a tudo isso. Sim, uma forma dele pedir um socorro, né? E, e como que você tem lidado com essa ansiedade agora na quarentena? Então, gente, na quarentena. Que agora, né, Na tá com quarentena eu tudo. tive crise, no início da quarentena eu tive crise, porque eu tenho uma vida muito agitada. Por eu ser agitada, então minha vida é muito agitada. Eu sou professora, né? Então dava aula de reforço de manhã, estava iniciando numa creche como professora também. E à noite eu ia para o pré-vestibular, o MEP, pré-vestibular social, que tem na Santo Antônio, na Igreja Santo Antônio. E tinha vezes, né, que eu ia também pro salão de festa, ou pula-pula aqui, trabalhar, fazer um extra, e final de semana. Então, você imagina, tive que parar tudo. De repente, né? E foi E de repente, não foi assim numa um semana. desmame, né? Foi tipo, pum. Amanhã você não vai mais trabalhar, só isso. É, foi tipo isso. É como se, tipo assim, domingo eu fui trabalhar e na segunda, tipo assim, na sexta-feira eu trabalhei normal e segunda-feira a creche me ligou, Monique, não precisa vir porque a creche vai ter que fechar por causa da pandemia. Então, tá. Aí salão parou, tudo foi parando, né? O Paulo me mandando falar Foi de aquele, repente. oi! Oi? Oi, gente, como assim? Bobo. Aí, ó. A Raíra Aí, também entrou assim, aqui. O Robson, boa noite pra vocês. aí, então, assim, foi muito brusco, né? Foi uma coisa assim, muito brusca pra mim. E eu tive dengue ou zika, não sei ainda o que que eu tive, gente, mas sei que eu fiquei toda manchada da cabeça aqui até o último dedo do pé, o dedinho do pé ficou manchado. Tô aguardando o resultado do exame ainda, né, pra saber se foi zika ou dengue. E assim, é muito engraçado porque eu comecei a ficar desesperada, assim, eu vou ficar manchada, eu vou ficar manchada pro resto da minha vida. Meu Deus, eu não quero. E aquilo foi me dando nervoso, porque eu fiquei 3 dias com o estômago doendo, gente. Eu fiquei na segunda, terça e quarta. E ele tinha hora pra doer, tá? Ele doía de 6h30 até as 10 da noite. Porque nessas horas só vem os pensamentos ruins, né? Só coisa Tipo, ruim que vem na cabeça. tô sem dinheiro, vou ficar sem emprego, como é que vai ser depois? E depois, e meu Deus, e vem tudo aquilo, né, na sua cabeça. Então, aí, tipo, muito complicado pra mim, mas aí eu entrei com medicação de novo, homeopata, foi o Baltazar que me receitou a medicação homeopata, ele é um médico homeopata, né? Aí ele fez a receita, mandou pra gente pelo WhatsApp do meu pai e eu fiz a receita. E assim, depois que comecei a tomar o remédio, eu comecei a dar uma tranquilizada e eu fui, assim, comecei a fazer alguns cursos, comecei a focar em outras coisas, a coisas que estavam adormecidas, né? Eu comecei a focar naquilo pra... O Léo entrou Ah. pra gente, pra distrair, né, a cabeça. A minha psicóloga não parou de atender, continua atendendo, a gente faz videochamada. Quando eu vejo que o negócio está ficando meio feio do meu lado, eu já chamo a Patrícia. Patrícia, me ajuda. A Patrícia já na hora, já me atende.
E E essa questão de ansiedade, eu tenho lidado dessa forma, né, nessa quarentena. tentando arrumar outras coisas para distrair, vendo se aquele pensamento Distrair também. realmente é verdadeiro, né? Simone, boa E noite. tentando viver um dia de cada vez, né? Porque Esse tempo está é o sendo que assim. temos É o pro que temos momento. agora, né? O futuro ainda está muito incerto. A gente não pode se ligar Sim. muito nele. A gente não pode mais planejar, né? A gente não pode planejar mais nada. E isso já gera um pouquinho de ansiedade, mas a gente tem que respirar fundo, né? E procurar, igual você falou, procurar coisas para distrair, as coisas que a gente... Pra, e, isso aí. E no tempo normal, assim, vamos dizer assim, como que você lidava com essa ansiedade? O Antes que da que você pandemia. fazia antes da pandemia? Aquele momento assim, Período se- antes e é, durante a tipo, na época da pandemia, né? faculdade, tem antes e depois. Durante a faculdade, Então, tipo assim, semana que vem tem prova, e agora, Monique, o que você faz? como eu percebia que eu começava a ficar muito ansiosa por questão de prova e tal, eu não estudava para prova, gente. Não estudava. Eu sou aquela aluna que não estudou para prova. Porque assim, quando eu estudava muito para uma prova, eu já ia para a prova pressionada, porque eu lembro no ensino médio, eu estudei tanto para uma prova de física, gente, eu dei crise no meio da prova, eu comecei a chorar, meu nariz sangrou, comecei a chorar, o nariz sangrando, e eu desesperada, né? E aí eu falei assim, gente, eu não posso focar em prova. Porque se meu foco for na prova, eu sei que tem prova, eu tenho consciência, tá? Que tem uma prova. Só que eu comecei a mudar eu mudei meu método de aprendizagem, né? Então eu comecei a prestar mais atenção na aula, ouvir mais o professor, tentar anotar tudo que eu podia naquele momento. Quando eu estava muito cansada, eu começava a desenhar no caderno para escutar tudo que o professor falava. Só comecei a desenhar porque foi um outro método que eu aperfeiçoei para aprender. E aí, na semana da prova, eu não estudava. Eu fingi que não tinha prova. E, e funcionou. Funcionou. Tanto que tinha provas que eu gabaritava. Entendeu? Algumas provas eu gabaritava. Não estudei para aquela prova e eu gabaritava a prova. E até porque mesmo sua, E sua rotina era sempre muito agitada, né? Você teve um tempo que trabalhou em Barra do Piraí, tem um tempo que trabalhava sim, aqui. eu fazia estágio em Barra, eu fazia alguns estágios aqui. Era época de final, né, de faculdade, então a gente fazia estágio, projeto, e TCC e tudo. Mas antes disso eu já fazia isso, eu já fingia que não tinha prova. Pra conseguir lidar com Porque isso. quando isso, eu consegui lidar dessa forma, né? Eu. Existem várias técnicas. E essa é uma, né, de distrair, de esquecer o que vai acontecer. Porque Sim, muitas vezes, se você lembrasse, você ia piorar a ansiedade, ia ficar tão ansiosa, tão envolvida naquele sentimento que ia prejudicar a prova. sim. Foi isso que aconteceu quando eu vou fazer concurso aqui em casa, por exemplo, vou fazer prova de concurso. Aí eu estudo do meu jeito, no meu tempo, né? Cada um tem um tempo, um jeito de aprender e o seu tempo de aprendizagem, tá? Então, assim, eu estudo no meu tempo, do meu jeito, vou fazendo as anotações que eu tenho que fazer. E aí meus pais aqui em casa são proibidos de falar da prova. Eles não podem falar. Tipo assim, só prova, não. Perto da data, eles até perguntam, Monique, que dia que é a prova? Você vai fazer a prova onde? Aí eu falo só para eles me levar, só para meu pai me levar, né, até o local da prova, ou então para eles terem ciência mesmo.
E eles não falam mais questão de prova aqui em casa. Aqui em casa eu pedi para eles não falarem a palavra prova, porque isso me agitava mais. E eles super respeitam isso em mim. Porque a família tem que ajudar, né? A família tem que entender também. Uhum. Tem que apoiar. E é bacana que sua família compreendeu isso, né? E respeita essa questão de falar. Sim, eles respeitam muito. Gente, apoiar. Se vocês tiverem perguntas, a gente podem aproveitar, podem fazer. Sintam-se à vontade. Isso. Eu lembro, Carol, essa questão de prova, né? E como a ansiedade atrapalha a aprendizagem, que alguém perguntou, né? Sobre a questão da aprendizagem. Isso, Mandaram pra isso. gente. A Isso. ansiedade, ela atrapalha sim a aprendizagem, porque você consegue aprender na sala, você consegue aprender num curso, você consegue pegar teoria para fazer a prova para tirar carteira de motorista. Não é que você é incapaz de aprender ou que você é burro, igual muita gente acha, né? E tipo, só porque não foi bem numa prova, é burro. Não, não é, né? Tem vários fatores, A né? que- Tem vários fatores. A questão é que você fica tão ansioso, tão focado naquilo, que é como se criasse um bloqueio na sinapse, né, do cérebro, e não passa. Não passa nada, é o famoso branco, deu branco, deu branco, o que eu faço? E quanto mais você pensa, deu branco, mais você entra em desespero. Eu lembro que para eu fazer a carteira de motorista, gente, Quantas vezes você tentou fazer a carteira de motorista, Monique? Olha só, mas o importante é que não desistiu. Já pensou se não, você e da assim, primeira gente, vez acreditasse nesses rótulos, coloca, ih, Monique, tira a carteira, nada. Não, foi lá e não tentou é? 5 vezes. Gente, o Detran ficou rico comigo. Aí, e assim, a primeira, eu fui muito nervosa e tal. Eu cheguei a sair pro percurso, só que eu acho que eu esqueci de olhar para fora na hora que eu fazia baliza. Chegou no percurso, quando chegou ali na rotatória, o carro morreu. Gente, que vergonha. Você tem que sair do carro, dar o carro pro instrutor do Detran, para ele levar o carro até na ilha. E gente fazendo prova atrás de você. Imagina como é que ficou a cabeça do outro ser que estava atrás de mim, né? Aí, gente, foi horrível. E teve uma outra prova que eu fiz, eu já tava um pouquinho mais calma, foi a segunda. Fiz, foi no percurso também, eu esqueci alguma coisa lá dentro, arranhei a marcha, alguma coisa lá dentro, já tinha feito a baliza. Baliza eu sempre fiz baliza muito bem. Meus instrutores falavam, cara, você consegue fazer baliza, você consegue fazer o mais difícil. Você só tem que se acalmar, você sabe tudo. E aí eu lembro que nesse dia eu tomei suco de maracujá, eu não tomei café, tomei suco de maracujá, fui calminha fazer a prova. Só que também não funcionou muito bem não, porque eu acho que eu calminha até demais, né, gente? Porque funcionou não, reprovei de novo. E aí, como eu tava calma, eu tava meio lesada, eu falei assim, reprovei. E tipo, 21. Só que de madrugada eu passei mal. Vai, Monique, pro hospital. E aí eu lembro que na terceira vez eu esqueci da seta, eu acho. E a marcha arranhou. Aí eu morri ali lá dentro mesmo. Não cheguei nem a fazer baliza. E o moço do Detran já até me conhecia, gente. Conhecida no Detran, entendeu? E aí o moço do Detran falou assim, gente, cadê o instrutor da escola tal? E meu instrutor não estava lá. E eu paralisei na frente do volante, eu paralisei na frente do carro e eu comecei a chorar, 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 chorar. E eu desesperada, eu comecei a ficar vermelha, eu tremendo. Por fim, o meu pai teve que me tirar do carro. Meu pai, calma filha, calma, não é o fim do mundo, fica calma, fica calma. Meu pai teve que me tirar do carro, eu consegui andar normal, mas meu pai teve que me tirar do carro, porque eu não tinha força nem para sair dali. Quase que tive que sair de ambulância.
E aí depois, nas outras, aí depois, não sei o que aconteceu na outra não, mas aí na quinta vez eu passei e fiquei feliz da vida. Isso aí. Mas Importante eu usei você. outras técnicas, eu fui falando a prova inteira o que eu tinha que fazer. Uhum. O cara do Detran falou, deve ter até achado que eu era doida. Mas Eu foi. tava assim, Márcia, segunda, primeira, terceira, seta. Eu fui fazendo assim, gente, igual doida. Falando cada passo que tinha que fazer. Uhum, e quando chegou no final, eu falei assim, eu passei, eu passei. Aí ele falou assim, calma, desliga o carro, o que, que você tem que fazer agora? Eu desliguei o carro, coloquei o carro no ponto morto, tudo que tem que fazer. Aí ele passou, Monique. Eu falei assim, glória a Deus, gente, foi uma alegria. Imagina. Imagina. E assim, a criança, né, ela também sofre com isso. E os pais acham que ela não sabe, que ela não está aprendendo e tudo. Mas às vezes sofre tanta pressão em casa também, que ela se sente tão pressionada que quando chega na prova, ela acha que ela tem que ir super bem naquela prova, porque senão ela vai ficar de castigo, porque senão ela vai reprovar, porque senão o pai e a mãe vai pôr de castigo, vai bater, vai deixar sem internet, sem nada, né? E prova a gente sabe, né, Carol? Prova não aprova nada, prova é questão de momentos, né? Às vezes você não está no momento bom para fazer prova também, mas você tem que fazer. O adulto tem essa consciência que ele tem que fazer, a gente ainda consegue separar um pouco as coisas, mas a criança não. A criança ela não tem essa, como é que pode dizer? Esse entendimento, né? Essa consciência, esse entendimento, né? A criança ela não tem esse entendimento. Que é aquela prova. E acaba, às vezes essa cobrança dos pais, às vezes nem é dita, mas a criança sente de alguma maneira. Então é importante os pais falarem, ó, tá tudo bem, é só uma prova, você consegue, a gente sabe que você é inteligente. O resultado dessa prova não vai provar nada. É reforçar o lado positivo, né? Uhum. Não falar as palavras negativas. E não falar assim, ai, não fica ansioso, fica calmo. Eu acho que piora um pouquinho. Pelo menos pra mim piorava. Eu acho assim, vai lá, faz sua prova, vai dar tudo certo. E outra coisa, né, que eu percebo, por exemplo, a criança ela é mediana. Aí quando ela tira uma nota maior, vamos dizer, a prefeitura é 6 agora, né? Média. Não é isso, se eu não me engano? Acho que é 6 ou 5. Na minha época era 5. Aí vamos dizer, a criança tirou 5. Aí um dia que ela tira numa matéria qualquer um 7, um 8, muitos pais falam assim, você não fez mais que sua obrigação. Gente, ela tirava 5, ela tirou 7, 8. Cara, é motivo para você fazer festa. Eu Foi o acho que os pais esforço tinham que dela. incentivar esse lado. É o esforço Que que vai ela teve, incentivar. né? Sim, às vezes ela fez um esforço danado, às vezes ela estava muito bem para fazer a prova, super bem resolvida, super de bem com a vida. Então, assim, ela conseguiu ir muito melhor. Foi o obstáculo que ela Então, venceu. e por que você não vai dar os parabéns para ela, né? Vai falar, é sua obrigação. Você não faz mais nada além de estudar. Não, tem que incentivar. Não é bem assim, né? Uhum. E a gente tem que incentivar bastante Valorizar as o que nossas ela fez. crianças, né? Você acha que a criança não vai Sim. entender, que o que é que a gente fala não vai ter reflexo no futuro e muitas vezes tem. Vigotes explica isso, né, Carol? Aham. Vivi, né? Vivi fala bem, né? Essa questão social. Sobre essa questão do meio, né? E é muito engraçado. Por exemplo, eu sou ansiosa porque a minha mãe é muito agitada, meu pai é super ansioso, minha tia, irmã da minha mãe, é agitadíssima. Tem esse fator genético aí, essa herança genética. É um fator genético aqui, né? Bem forte. E a questão do meio também, né? Porque se você vê a sua tia agitada, você acaba ficando também. Você vê a sua mãe Não, agitada, você minha acaba mãe e ficando meu também. pai, né? Eu, por exemplo, eu trabalho de manhã, de tarde, de noite, vamos dizer assim, porque
vi muito meu pai fazer isso, então eu tenho muito isso do meu pai. Uhum. De lidar Mas o com quê? todas as situações. Podem fazer Sim, perguntas, sinta-se à vontade. Oi? gente, pode perguntar aí o que vocês quiserem aí, que a gente tá aqui pra responder da melhor Responder. forma. Uhum. E, Carol, é muito bom a gente também ressaltar, né, que a questão da respiração, quando a gente Isso. está muito agitado, a questão da respiração é o famoso tirou a florzinha, assoprou velhinha. Soprou velhinha. Uhum. A gente faz isso com as crianças, cara, e a gente não faz isso com a gente. Tirou a florzinha, segura o ar, solta devagarzinho. Como se estivesse E soprando velhinha. não é o papo, né? Não é isso aqui, o peito. É o abdômen. Uhum. É aqui no abdômen que você tem que encher, que aí a respiração vai completa. E vai oxigenando o cérebro para você conseguir pensar melhor no que está acontecendo. Então, quando você percebe que está nervoso, que está agitado, que está ansioso, para tudo e respira. A gente sabe que não é fácil, né, Respira. Monique? Na hora do nervoso lá, a gente. Mas vamos Gente, treinar. na hora você não lembra nem, na hora você não lembra nem de respirar. Uhum. Na hora você esquece até que se respira. Uhum. Você esquece até que você é capaz de respirar e fazer o resto tudo. Uhum. Mas é treino. É uma coisa muito, né? Uhum. Mas é questão de treino, né? A primeira vez você erra, a segunda vez você consegue lembrar. E isso Isso. realmente melhora. Você consegue sentir que melhora, né? Sim, você vai condicionando, né, o seu cérebro, né, Uhum. para aquilo também. Eu já começo a, assim, me tocar. Eu falo assim, opa, eu tô muito... O negócio fez barulho ali sozinho, Zé. Eu, hein? Eu, hein? Eu, hein? Eu já, tipo assim, eu já começo a me focar, porque eu percebo que eu tô muito ansiosa, muito agitada. Como eu já tenho essa consciência que eu tenho crise de ansiedade, então eu tiro meu foco daquilo. Eu vou olhar pro nada, pro passarinho que tá passando ali, pra folha da árvore que caiu. Eu tento fazer alguma coisa nesse sentido. Aí, a A minha mãe fala respiração é é fundamental, alguém falou fundamental. aqui. Isso. E, e eu achei legal que você falou que que eu tenho consciência que eu tenho ansiedade. Às vezes a pessoa chega já querendo logo para ontem a cura da ansiedade. Mas a ansiedade ela tem um lado positivo, né? Ela vem lá da época, lá da pré-história, que a gente usava essa ansiedade para fugir dos predadores. Era uma forma do nosso corpo estar em alerta para fugir dos predadores. O problema é que muitas vezes hoje a gente sente muita ansiedade por coisas que não é perigo para nós. Então a gente tem que perceber isso e Exatamente. transformar. Mas a ansiedade é uma coisa boa. Igual, então você teve essa consciência que você é ansiosa. Então o que eu vou fazer com essa ansiedade para ela não me dominar? Aí, que é Ô, gente, a grande eu vou sacada. gastar minha energia. Isso aí. Eu lembro quando eu era mais nova, eu fazia teatro, dança, pintura. E eu dava conta de tudo, gente. Tanto que às vezes eu dou aula de reforço, dava aula na escola, fazia uns extras no salão. E tipo, eu dava conta de tudo. Claro que tem dia que você fica assim, Cansa, né? Jesus, hoje não dá, hoje eu não aguento. Hoje eu queria só ficar debaixo da coberta. Hoje eu queria só ficar debaixo de coberta. A gente tem sim esses momentos, E normal, a tá gente é tudo ser bem estar humano, assim. né? Uhum, E está tá tudo tudo bem. bem. Mas assim, eu sou muito agitada, então eu consigo fazer um monte de coisa. Isso. E isso graças à sua ansiedade. Você conseguiu controlar ela e usar ela de uma forma positiva. Sim, eu comecei a ver, né, a ansiedade de uma forma positiva, depois comecei a ler algumas coisas sobre a ansiedade. Desculpa, gente. E aí eu comecei a perceber o lado positivo da ansiedade. Geralmente as pessoas ansiosas são um pouco mais
criativas também, a gente tem esse lado criativo nosso, né? Uhum. A gente consegue resolver os problemas, tipo assim, não todos, tá, gente? A gente não é mágico. Mas, por exemplo, problemas que às vezes o outro tá com algum problema, tipo assim, vai e fala com a gente já consegue ver possíveis soluções, possíveis caminhos, Uhum. hum, né? A gente consegue enxergar isso um pouco mais rápido. É, a gente. Então, isso é um lado bom da pessoa, Uhum. porque a gente não consegue deixar, deixa para amanhã, deixa para amanhã esse problema aí, amanhã eu resolvo, amanhã eu resolvo. Não, a gente tem que resolver agora, na hora. E aí começa a pensar sobre esse problema, né? As coisas que podem acontecer de ruim, as coisas que podem acontecer de boa. Só que Pode dar só que certo, assim, pode você não tem dar que certo. dosar, né? Porque senão também pode vir a crise de ansiedade, porque tem problemas que você não consegue resolver na hora. Então, Uhum. sim, vamos, amanhã a gente tenta resolver isso aqui. Ou então, igual, como diz, né, o ditado, para aquilo que não tem remédio, remediado está. Então, tem problema que não tem solução, cara. Não tem, então, vou fazer. Ele vai se resolver sozinho. Mas tem problemas que sim, que a gente tem que ver a solução. Eu, pelo menos, eu consigo, assim, ver um pouquinho de tudo, né? Eu tento resolver da melhor forma. E o mais rápido possível também. Isso aí. E esse também é outro fator da ansiedade. Muitas vezes a pessoa foca só no problema. Ai, vai acontecer isso de ruim, vai acontecer isso de ruim. Mas tá, vai acontecer isso de ruim. Mas o que eu posso fazer com isso para solucionar esse problema? A gente tem que O buscar que a pode, solução. sim, tipo assim, eu tô com esse problema, mas e aí? O que eu posso fazer? Uhum. É tentar pensar um pouquinho, né? Uhum. Pensar sobre No, isso. no que a gente pode tentar fazer para melhorar aquilo. Isso. Ou muitas vezes também outras pessoas pegam e procuram o culpado. O negócio é procurar, achar o culpado. Isso também não é muita solução. A gente tem que focar sempre na solução. Bom, então vamos lá, né, gente? A batata quente está com você, então vocês têm que tentar resolver aquilo ali, né? Uhum. Nem tipo pedir opinião de um amigo, de um colega de trabalho, ou do seu chefe, né? Para tentar solucionar aquilo que você não está conseguindo solucionar sozinho. Uhum. Alguém com mais E, experiência. Carol, muito engraçado também com essa questão de pedir ajuda, né? Eu falei que eu dei crise, né? Na minha prova de física, no terceiro ano. Sempre estudei em escola pública. No terceiro ano fui para a escola particular. Eu era aluna mediana, né, gente? Então eu tirava 5, imagina. Eu, mediana, que tirava 5, ter que tirar 7. Que, que a média aumentou. Eram, assim, salto assim, sabe? Eu tive que pular Bem, 10 degraus, gente. Só era isso. aquele 5 suado, agora vai ter que ser um 7. Ia ter que ser um 7 quase. Um 7. Um 7 que era assim. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Minha mãe vai me matar. Minha mãe tá pagando colégio. E geralmente o pessoal que estuda em escola particular tem um pouco mais essa pressão dos pais, porque o pai e a mãe tá pagando. Se ele reprovar, o castigo é o quê? Vai pra escola pública. Né? Então tem essa questão, tem essa pressão também. E eu ficava assim, gente, eu tenho que passar, eu tenho que passar. E aí eu fiz os exercícios, tudo, eu refiz os exercícios da apostila. A gente pagava professor particular para mim. Eu refiz todos os exercícios, fiz um monte lá com ele na aula. Fui para minha prova e falei assim, eu sei, eu sei. E caiu uma questão muito igual o exercício que eu tinha feito na apostila. Só mudou os números, era o mesmo exercício, só mudava os números. É porque eu tenho essa questão da memória fotográfica também, tá, gente? Então por isso que eu lembrava exatamente o que era. E aí eu ficava assim, gente, o mesmo exercício que eu fiz. E eu não conseguia solucionar aquilo porque eu não conseguia lembrar, e eu comecei a ficar nervosa, comecei a balançar a perna, comecei a chorar, e como eu disse, né, meu nariz começou a sangrar, e tudo, meu nariz não é de sangrar, tá, gente? E aí o professor me tirou da sala, falou assim, Monique, vem cá. Ele falou assim, olha, eu sei que você é uma aluna muito esforçada, tudo pode ficar tranquila.
E aí ele pediu o rapaz que estava no corredor, porque ele não podia se ausentar da sala, né? Ele pediu o rapaz que estava no corredor para ficar com a turma. Aí ele me levou até na sala da coordenação. A coordenadora conversou comigo, me deu água, pediu para eu lavar meu rosto, me deu água com açúcar. Eu falei assim, mas eu sei o exercício, tá aqui, eu fiz tudo, eu mostrei tudo que eu tinha feito para eles verem que realmente eu não tava blefando, né? E ela falou assim, Monique, fica calma, se você ficar assim, você não vai conseguir e tal. Fica calma, tenta se acalmar, até que chama sua mãe, seu pai. Eu falei assim, não, não precisa. E aí eu fui me acalmando, e o professor falou assim, eu não lembro se eu fiz a prova com a outra turma, com outro terceiro ano, ou se é a minha segunda prova de física, ele colocou valendo mais para mim, de refazer a prova. Isso para mim foi muito importante. Ele ter entendido, né, a sua necessidade naquele momento, ter te ajudado. Sim, eles entenderam. Então, a escola, né, o professor, ele tem esse papel importante também de poder ajudar quando precisa, quando o aluno precisar, né? Trazer esse apoio. Que o professor poderia assim, simplesmente falar assim, você não fez, você tirou 0, bola pra frente. Não, ele foi lá e entendeu que você precisava dessa atenção naquele momento e te deu essa segunda Sim, oportunidade. Assim. sim. E, assim, para mim foi muito legal essa parte dele. Importante, né? Muito importante. Então, o professor pode Sim. ajudar, sim, os alunos nessa questão da ansiedade, que está cada vez mais comum a ansiedade nas crianças, nos adolescentes. Porque vamos lá, né, gente? Criança tem que gastar energia. Essas crianças, hoje em dia, não gastam tanta energia assim, né? Fica só no Ficam mais celular. presas em casa, celular, computador. Então, atrapalha um pouquinho, né? Ainda mais agora nessa quarentena, né? Só em casa, tendo que estudar em casa. Até legal, de repente, fazer brincadeiras, né, Monique? Jogar dedanha, jogar aquelas Sim. brincadeiras de quando a gente era criança, para Quando a gastar gente essas era energias. criança, isso, brincar de bola, alguma coisa assim, né, com a criança. Se você tiver um espaço no quintal, brinca de bola com a criança. Se não tiver espaço, brinca de batatinha quente. Também tem aquele famoso chicotinho queimado, né? Tá quente, tá frio, você esconde o objeto e a criança tem que procurar. Tá quente, quando tiver tá quente, quando estiver longe ela tá. Eu acho que isso vai ser bom para fazer com as crianças em casa. Isso. E são brincadeiras bem simples. Uhum. Carol, você ficou. Para... Não tô te Voltei. ouvindo direito. Tá me ouvindo Voltou. agora? Voltou. Tô. Voltou. E você tinha falado que você fez terapia. A terapia te ajudou bastante nesse processo de autoconhecimento. E, Sim, eu faço terapia até hoje, né, gente? Tem 5 anos que eu tô na terapia, faço terapia até hoje, mas por questão dessa ansiedade mesmo. Alguém perguntou alguma coisa aí, Carol, não tô entendendo. vocês acham que o corpo docente, os alunos, está preparado para perceber a ansiedade e as outras condições em outras condições em alunos? Então, tem que ter muito cuidado, porque muitas das vezes, que o professor fala? Aquele aluno que é muito ansioso é indisciplinar, porque geralmente ele é o mais bagunceiro. Mas, assim, tem que ver como é que está a concentração dele em relação à aprendizagem mesmo. Por exemplo, o aluno ansioso, eu já trabalhei com um aluno que tinha ansiedade e tinha TDAH. Ele não para na cadeira. Não para. Ele não conseguia, era mais forte que ele sentava um pouquinho ali e já levantava. Então a gente sim tem que ficar atento a esses sinais para não rotular o aluno como indisciplinar.
Uhum. Ou TDAH, só TDAH, né, gente? Que às É. vezes é uma agitação mesmo, às vezes só uma ansiedade ou só uma agitação de leve mesmo. Uhum. Que com terapia dá pra equilibrar aquilo ali. Isso aí. Precisa ter um olhar mais cuidadoso, né? Muitas vezes a criança que é só julgada como indisciplinar, na verdade ela tem um quadro de ansiedade, ou um quadro mesmo de TDAH, ou um quadro mais específico, que o professor pode ajudar de uma outra maneira, muito mais próximo. Igual Sim, você pode falou. encaminhar, pode fazer um encaminhamento, sabe, para Uhum. psicólogo, para psicopedagogo, Pedagogo, isso aí. que são essas áreas que vai falar se essa criança tem uma ansiedade, se tem TDAH, se ela realmente é só indisciplinar, questão comportamental mesmo, Questão social também, né? Tem muita questão questão social social também. na Uhum, família, em casa, como que é a questão em casa. E em crianças, às sim, vezes é muito difícil, porque muitas vezes a criança tem ansiedade e ela se comporta muito parecido com a criança que tem TDAH, né? Porque ela tem desatenção não porque ela tem um problema de atenção, mas porque ela está tão ansiosa com aquilo que ela não consegue se prender, ter aquela atenção. Então a gente isso, tem que ter um olhar bem cuidadoso para isso. sim. Porque às vezes é só um momento também, às vezes não é sempre. Porque a criança que tem TDAH, ela sempre vai ter esse comportamento. Uhum. Isso. Mas a criança ansiosa não, Mas dependendo daquela preocupação daquele momento. mas é questão de momento. Pelo menos comigo era assim, era mais questão de momento, né? Uhum. E o TDAH não, ele sempre, na maioria das vezes ele vai ter aquele comportamento mesmo. Bem generalista. Eu acho que falta bastante formação ainda para os professores sobre isso. Sim. É mais fácil rotular, né? Uhum. É mais fácil rotular o aluno. E muitas vezes também as escolas não têm muita estrutura para isso, né? Às vezes você coloca já um professor com 40 alunos. É uma questão muito complicada. É. Porque são 40 alunos, cada um aprendendo do seu jeito, no seu tempo, cada um com o seu comportamento. Com a sua história, Mas cada um mais com a sua alguma pergunta vivência. aí, gente? Podem aproveitar e fazer perguntas. Aí, É a Patrícia que fez pergunta. Pode quer fazer foi, outra pode pergunta fazer aí, mais, Patrícia? pode fazer mais, aproveita aí. Aliás, eu não apresentei, ó, a Monique é psicopedagoga, tá? Fez formação em pedagogia, é psicopedagoga. Então, de criança, educação, ela entende. Sim. E é engraçado que, igual o meu aluno, né, da aula particular, eu já percebi que ele tem déficit de atenção. Ele não é só, ele não tem ansiedade, não, ele tem déficit de atenção, que é uma coisa diferente da ansiedade. Uhum. Mas que se você não tiver um olhar atento, você vai achar que a criança é ansiosa. Isso aí, precisa de ter esse olhar, né? Parar, conversar, ver o que aquela criança está sentindo. O que aquela criança É, está percebendo. principalmente professor, né, gente? Tem que ter esse olhar mais carinhoso. Ter um olhar mais Então, acho próximo. que é isso. Que é isso, Carol. E Foi muito boa a nossa conversa, alguém ficou com adorei. alguma dúvida, gente? É, Alguém tiver alguma podem dúvida, falar. pode perguntar aí. Isso aí. E a mensagem principal que a gente queria passar aqui é que o que a gente vai você percebeu que tem ansiedade. O que a gente vai fazer a partir disso? Né? O importante é isso. Não ficar sentado ali esperando, coitadinho de mim, eu tenho ansiedade. Não, mas vamos lá, vamos ver o que a gente pode fazer. A Monique já sofre com essa ansiedade, mas olha quanta coisa que ela já construiu, olha quanta coisa que ela já fez. Né? Não ficou parada como se fosse uma vítima. Não é? Não, a gente tem que escolher superar.
Hoje eu convivo com a minha ansiedade normal. Antes era, nossa senhora, Sofrimento. De parar no hospital. sofrimento. Hoje em dia eu só fico com mancha, gente. Tipo, me dá umas manchas assim no corpo. Parece chupão, mas não é chupão. E na perna é mancha roxa, que não dói, mas são manchas roxas. Parece que eu bati em algum lugar, mas não dói. Porque é um processo também, né? Não é assim, instalar de dedo tudo Sim. resolve, mas é um processo. O Elcio perguntou aí. E ó, qual será a próxima e qual assunto? Vamos fazer próximas, vamos ter várias. Vamos Aliás, fazer outras, hein, Elcio? vamos. Aliás, nós temos uma surpresa, né, Monique? Daqui uns 15 dias vamos liberar uma coisa muito boa, muito legal. Aguardem os próximos capítulos. Tem a ver com ansiedade. Tem a ver com Tem a muita ver com coisa. ansiedade. Tem a ver com mudança de vida. Exatamente. E uma coisa, Carol, que a gente tem que ressaltar também é a questão do autoconhecimento, né? Você tem que se conhecer para você saber que está sentindo aquilo e que você precisa de ajuda. Porque nem sempre você vai conseguir fazer as coisas sozinho. E o psicólogo, o pedagogo tá aí para isso. Isso aí. Carol é psicóloga, né, Carol? Sou psicóloga, Monique é psicopedagoga. E a gente está aqui para ajudar, né? E tá tudo bem você não conseguir Exatamente. fazer sozinho. E é muito melhor quando a gente procura alguém que já sabe o caminho. Que pode ajudar no caminho. Sim. Vai deixar todos nós com essa ansiedade. O Elcio sempre sendo o Elcio, né? Bobo. Ai, saudade de você. É. Muito bom. Muito obrigada. Tem mais alguma coisa? Essa questão que eu falei, né, do autoconhecimento. A gente tem que se autoconhecer, saber que temos nossas limitações, é tentar enfrentar nossas limitações de pouquinho em pouquinho mesmo, que a gente vai conseguindo chegar onde a gente quer. É isso aí. Vamos chegar. Muito obrigada pelo seu depoimento. Vamos fazer mais coisas juntas, vamos ter surpresas em breve. Vamos fazer mais live. Foi muito legal essa. Sim, vamos fazer mais live. A próxima a gente vai tentar pôr no YouTuber, né, Carol? Colocar junto. Que a gente quer uma coisa assim grande, entendeu? Aí, ó, A colocar no gente quer Facebook, colocar em impactar. todas as redes sociais. A gente tá querendo impactar tudo. É isso, no mínimo. No mínimo. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau, Boa tchau. noite. Muito obrigada a vocês Feliz que Dia das assistiram. Mães para as mães que assistiram aí. Feliz Dia das Mães amanhã. Muito obrigada pela presença de todos. Tchau, tchau.